Prezados irmãos, irmãs, amigos, amigas, inscritos no nosso canal Mensagem da Última Hora.org.br e a você que está assistindo pela primeira vez, que ainda não é inscrito, sintam-se todos bem-vindos e bem-vindas aqui ao nosso canal. Neste canal nós postamos mensagens de reflexão, momentos de direcionamento, né, do nosso tempo para pensarmos um pouquinho a respeito da palavra de Deus, das verdades que contém nela, e também postamos aqui hinos, louvores ao nosso Criador. Então, se você se sente bem estando aqui, fique à vontade. E se você ainda não é inscrito, nós indicamos que você se inscreva para que possa, então, ser notificado de todas as novas postagens que nós fazemos nesse canal, sejam de momentos de reflexão da palavra de Deus ou sejam hinos, né? Louvores que postamos aqui com o objetivo de contribuir para o elevo, para a elevação do nível de fé. E abaixo de todos os nossos vídeos, tanto dos hinos quanto das reflexões, nós temos um link para uma série que se chama Você Crê na Bíblia? Nesta série nós tratamos de apresentar o plano de salvação de Deus para a nossa alma e tratamos de apresentar aquilo que nós cremos, aquilo que é a base, o fundamento da nossa fé. Porque muitos podem ter acesso ao conteúdo que nós oferecemos aqui no canal e podem ficar pensando qual é a linha religiosa, qual é a tendência, a linha teológica, enfim. Quais são os fundamentos, né? O que é que fundamenta a fé dos conteúdos que eu encontro aqui neste canal. Então, abaixo de todos os nossos vídeos tem link e ali você vai encontrar qual é o fundamento da nossa fé. Resumidamente, o fundamento da nossa fé é uma mensagem que Deus tem nos enviado para os nossos dias, para estes últimos dias. E Deus tem nos enviado esta mensagem através de um mensageiro e nós cremos nesta mensagem, procuramos vivê-la através dos sermões que nós temos aprendido, né? Que Deus tem nos deixado através desse mensageiro, seus sermões, as suas pregações. Elas foram transcritas em forma de literaturas, né? Em forma de apostilas. Então, nós temos esse material. Inclusive, temos esse material à disposição, gratuitamente, à disposição de todos aqueles que desejam ter acesso àquilo que, de fato, fundamenta a nossa fé, aquilo que é aquilo em que nós temos nos direcionado e usado, né, utilizado para desenvolvermos fé, para elevarmos o nosso nível de fé. Não quer dizer que nós somos seguidores de um homem, de forma alguma. Não quer dizer que nós somos seguidores de uma doutrina humana, até porque a Bíblia condena isso. Não quer dizer que nós seguimos um credo diferente, um dogma diferente, uma linha teológica diferente daquela que de repente você já conhece. Não. Porque tudo isso são criações humanas, são frutos de organizações humanas, né? De pensamentos humanos, de estudos humanos. E isso, em um momento ou outro, vai fazer com que a sua fé seja abalada, porque você pode estar fundamentando a sua fé num fundamento humano, mas Deus tem nos enviado, né? Deus sempre trabalhou com o homem através de profetas, né? Abraão, Noé, Daniel, tantos outros, né? Tantos outros, Elias, tantos outros profetas que são chamados na Bíblia de boca de Deus, né? De porta-voz, daquele que é a boca de Deus para o povo. Então, para esses dias, para os últimos dias, Deus tem enviado uma mensagem que nos prepara para quando ele vier. Há muitos hoje que se autodenominam, né, profetas, apóstolos, enfim, mas isso são títulos,
São títulos que os homens dão a si mesmos, se autodenominam, né? Se autodenominam apóstolos, se autodenominam profetas, né? Ou são reconhecidos, as pessoas olham para eles e olha, esse é um profeta. Então, chamou de profeta, a pessoa já começa a se auto-identificar-se como profeta. Mas estamos falando de um profeta chamado por Deus, não alguém que foi identificado por alguém mais, né? Ou se autodenominou, se auto-reconheceu, assim, mas estamos falando de alguém que recebeu um chamado diretamente de Deus, como os verdadeiros profetas, né? Como os profetas verdadeiros, profetas bíblicos que estão registrados na Bíblia, os quais eram reconhecidos através, como profetas verdadeiros, reconhecidos como profetas verdadeiros através da sua palavra, através da sua mensagem, através do recado de Deus que eles traziam, né? E aí, claro que, conforme a própria Bíblia nos ensina, devemos analisar se as suas profecias acontecem, se aquilo tem fundamento na palavra, e se tem, então eles são reconhecidos como verdadeiros profetas. Então, é disso que estamos falando, e a respeito disso, né? Quem é esse profeta? Qual é o fundamento da sua mensagem, da mensagem que nós cremos? A mensagem que Deus tem nos enviado para os nossos dias, é que nós temos, então, esse link que está abaixo de todos os nossos vídeos e você pode, a qualquer momento, acessar esta série para que possa conhecer. E hoje trazemos aqui uma breve reflexão, né, conforme o título. Ser cristão não é fácil. Há muitos que da mesma forma que se auto-intitulam como mensageiros, né, como profetas, como apóstolos e assim por diante, se auto-intitulam também como cristãos, mas sequer conhecem, sabem o que é ser cristão. Estão mais para ser evangélicos, para ser, como já dissemos aqui no nosso canal, para ser multidão, do que exatamente por ser cristão, por ser verdadeiro discípulo. Nós vamos ler apenas um trecho da Escritura, mas você pode ler o capítulo todo, do capítulo 10 do Evangelho segundo São Mateus, quando Jesus chamou seus discípulos. Ele os chamou e depois ele passou para eles qual era a missão deles. E gostaríamos de destacar aqui o versículo 37 do capítulo 10, que indicamos que você leia ele todo. E Jesus dizendo para os discípulos, ele diz assim, ele chama a atenção, os exorta. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Então, o que Jesus está chamando a nossa atenção aqui? Jesus está nos dizendo que a nossa fé, o direcionamento da nossa fé, ela não pode estar sustentada simplesmente porque meu pai sempre seguiu essa religião, então eu não posso sair dela porque meu pai é alguém com quem eu tenho muita confiança, minha mãe, então, já que eles tiveram sempre essa fé e seguiram essa religião, foram afiliados a essa organização, a essa religião, então esta é a certa. Ora, não é o que Jesus nos ensinou. Jesus está dizendo aqui que aquele que ama de forma direcionando a sua fé como a fé dos pais, não é digno dele. Aquele que tem um amor maior pelo pai, maior pela mãe, maior pelos filhos, a ponto de sequer examinar as escrituras para ver, porque o pai e a mãe poderiam estar enganados com relação à sua fé. Poderiam ter luz suficiente, não terem, vamos dizer de uma forma mais clara, sequer não tinham o Espírito Santo para os direcionar, para ter uma fé fundamentada na palavra. Eles confiaram numa organização, confiaram numa grande igreja, confiaram numa organização, confiaram num determinado companheirismo, num agrupamento de homens, num agrupamento de líderes, e que sustentavam que aquilo era um único meio de alcançar fé, de arrebatamento, fé para ser levados, para ir no rapto, quando
houver a segunda vinda de Cristo, né? Quando ele vier buscar aqueles escolhidos, como ele prometeu, aliás, para os discípulos, né? Então muitas pessoas firmam-se nisso. Olha, eu sou seguidor desta igreja e ela tem 40, 50, 100, 200 anos, então isso prova que ela está correta. Ora, você está afirmando a sua fé em uma organização, seja ela de qual linha for, seja ela o que estiver pregando. É uma organização. Agora, Jesus chamou a nossa atenção para que nós confiássemos na palavra. Jesus chamou a nossa atenção para nós confiarmos, para buscarmos não afiliar-se a uma organização, seja ela qual for, ou a um companheirismo, enfim, alguma reunião. Não. Jesus chama a nossa fé para que nós busquemos o Espírito Santo. É o Espírito Santo que abre o nosso entendimento, como abria dos discípulos, para que nós possamos compreender as Escrituras. Porque a nossa fé deve ser individual. É o nosso relacionamento com Deus. Eu e Deus. Você e Deus. O amigo, nossa amiga e Deus. É cada um individualmente tendo a sua fé direcionada a Deus. É isso que Jesus está nos mostrando aqui. Não é para nós confiarmos no pai, na mãe. Claro, devemos confiar neles como pessoas, como seres humanos que nos antecederam, né? E que nos ensinaram a dar os primeiros passos, mas com relação à nossa fé em Jesus, nossa fé na palavra, ela deve ser individual. Então, se o nosso pai, se a nossa mãe, se alguém mais que indicou-nos o caminho da verdade, se eles te desviam, então nós vamos desviar com eles. Ora, se você confia tanto no seu pai, na sua mãe, e eles te indicaram a religião que você confia, e se eles se desviarem? Você desviará com eles? O que te dá segurança que você, seguindo, você estará certo? Ora, se você confiou tanto neles e eles desviaram, então você tem que desviar junto. Ou aquele que te trouxe a conhecer o evangelho que você crê. Não é assim? Mas Jesus está nos mostrando aqui que a nossa fé deve ser individual, a ponto de que se qualquer um deles que nos indicaram o evangelho, se eles se desviarem, nós, por visão própria, né, por decisão própria, nós seguiremos o evangelho. Por quê? Porque enxergamos que aquele evangelho que estamos seguindo é a palavra de Deus. E assim foi com todos os justos, os chamados justos. O relacionamento deles era individual. Individualmente, eles e Deus. Agora, é claro, se o seu pai, se a sua mãe têm a mesma fé, ou se outros irmãos e irmãs têm a mesma fé, a Bíblia diz, reunidos em companheirismo com irmãos e irmãs de fé igualmente preciosa. Fé igualmente preciosa, cada um com a sua fé, com o seu direcionamento individual, com o seu relacionamento individual com Deus, e aí reunidos para louvar, para aprender mais, para compartilhar as experiências de fé, né? Isso é precioso. Então, é gostoso ter companheirismo? Sim, mas não é no companheirismo que nós podemos firmar a nossa fé. Nossa fé tem que ser como está aqui em São Mateus capítulo 10, né? Especialmente aqui nos versículos que nós destacamos. Então, ser cristão é fácil? Não é fácil. Mas Deus, que exige de nós termos esse nível de fé, Ele, através do Espírito Santo, nos ajuda a seguir firmes, olhando para Ele, para a palavra, e então alcançarmos o nível de fé que nós precisamos ter para quando Ele vier, e então Ele nos levará para viver com Ele na eternidade. Que Deus te ajude a compreender melhor e a buscar esse nível de fé, uma fé da forma que Jesus está dizendo aqui, direcionada para Ele, sustentada nele, sustentada em sua palavra e não em uma organização, seja ela qual for. Prezados, nós ficamos aqui, desejando que Deus continue falando ao seu coração e especialmente te ajudando a ter cada vez mais esse tipo e esse nível de fé. Deus te abençoe, Deus te guarde
até uma próxima oportunidade, Senhor nos permitindo. Até breve.